Olá pessoal, que bom reencontrá-los. O vídeo de hoje eu vou trazer um trabalho que já faz um tempo que eu prometi, são esses gatinhos. Esse gatinho ele apareceu no vídeo em que eu ensino a fazer a massa de papel machê e eu mostrei ele justamente porque foi a minha primeira peça, já tem aí mais de 13 anos que eu tenho esse gatinho e ele tá em perfeito estado, né? Esse aqui também foram os primeiros, foram feitos juntos. Ainda nem terminei, né, gente? Tô sem terminar. Eu ia reformar para mostrar para vocês, mas resolvi deixar assim mesmo para vocês verem as minhas primeiras peças. E no vídeo de hoje eu vou ensinar esse aqui, são os que eu fiz agora recente que eu vou ensinar para vocês. Melhorou bastante, não foi, gente? Então são esses, fiz esse e mais esse aqui, ó, maior, tá? Então, assim, esse trabalho já faz um tempo que ele tá pronto. Eu já até tinha postado um videozinho falando que em breve eu estaria postando, mas eu parei por motivo de força maior. Eu perdi a minha mãe, vai fazer um mês que ela faleceu. E eu me senti desanimada, né? Não tinha ânimo para continuar no trabalho, para editar o vídeo, mas na minha fé e com a arte eu vou superar esse momento de tristeza, de dor. Então hoje eu tô trazendo esse vídeo para vocês e pretendo continuar. Tem outros pedidos aí, aos poucos eu vou trazendo para vocês. Então assim, quero aproveitar também e já convidar você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Vamos lá aprender? Aqui eu já tenho uma estrutura pronta, fiz esse pequeno com a garrafinha de vidro também, só que uma garrafinha menor, aquelas garrafinhas pequenas. E vou fazer o outro aqui agora com essa garrafa de vinho, vai ser o gatinho maior. Aqui tem um arame que é pro rabinho, vou usar também a cola caseira, folhas de caderno usado para fazer a papietagem. E aí eu começo aqui papietando toda a garrafa, é importante fazer a papietagem aqui nela toda, logo de início, para ficar mais fácil quando a gente for fazer a colagem com papel, fazendo a modelagem. Para quem tá chegando no canal agora, eu tenho receita aí da cola caseira, essa cola que eu tô usando, e tenho também receita da massa, a massinha de papel machê. Pronto, essa etapa tá concluída, a garrafa tá toda papietada. Agora a gente vai começar a montar a estrutura da cabeça. Eu vou precisar também de folhas de caderno. Começo fazendo uma bola. Vou embolando aqui várias folhas e vou colocando ali, sempre que eu vou embolando e vou colocando na garrafa para ver o tamanho, né? Se já tá um tamanho proporcional ao tamanho ali da garrafa. Depois que eu vejo que já tá no tamanho ideal, né? Eu começo ali como se fosse uma papietagem para ir fechando, né, essa bola de papel e dando um acabamento. Então eu vou aplicando a cola caseira e vou aplicando folhas, as folhas de caderno assim dessa forma. E vou dando um acabamento. Mais uma vez, usando a folha de caderno, eu aplico a cola e vou envolver aqui na bola, né? Que já estava pronta, a bolinha, que vai ser a cabeça. Eu vou fazendo dessa forma e vou deixar uma ponta embaixo, que vai ser onde eu vou encaixar ali na garrafa, para fixar na garrafa. Dessa forma, coloco aqui e agora eu vou papietar. É só para não cair, né? E aí eu começo a papietagem agora unindo a cabeça à garrafa. E aqui nessa união eu gosto de fazer várias camadas, aplico várias camadas de papel para deixar bem resistente, né? Para não quebrar depois. Aqui eu vou acrescentar papel para ficar mais retinho, né, essa parte do pescoço, senão vai ficar um pescoço muito grande, então eu vou preencher essa parte aqui. E aí eu vou acrescentando
papel. Como esse aqui, ó, ele ficou mais retinho, né? Eu tirei essa curva que tem do pescoço da garrafa. E assim eu sigo modelando, vou colocando o papel, vou vendo o que tá faltando, o que tá precisando. Aqui eu já coloco mais um papel ali na cabeça, dando já o formato do rosto do gatinho. Aqui a parte de trás da cabeça, vou colocar também mais papel aqui para ficar uma cabeça bem redondinha, bem fofinha. Agora eu vou fazer a estrutura da orelhinha. Então eu vou usar a caixa de ovos, uma cavidadezinha dessa, eu faço as duas orelhinhas, corto aqui ao meio, acerto aqui, dou uma afinada nessa ponta e vou colar essa parte aqui na cabeça do gatinho, com a nossa querida papietagem. Então vou unir aqui a orelhinha na cabeça e vou papietar também essa parte para poder ficar resistente, né? Depois na hora de aplicar a massa ela não cair, não despencar. Então é bom fazer umas 2 a 3 camadas da papietagem na orelhinha para ficar bem resistente também. Eu tô achando essa orelha um pouco desproporcional, eu tô achando que ela tá grande, mas não tem problema. Ou eu acrescento mais papel já aqui, ou então na hora de fazer a modelagem com a massa eu acerto. A parte da cabeça é isso aqui, a modelagem da cabeça já tá pronta, né? A parte da estrutura. É bom aguardar secar para dar continuidade por conta do pescoço, né? Como é solto aqui a cabeça, para não tá mole, corre o risco de soltar ainda. Então é bom aguardar secar para a gente dar continuidade. Agora eu vou modelar as patinhas, tá? Eu com um papelão, um molinho, eu vejo a altura, aqui mais ou menos a altura que eu vou querer essa patinha. Faço um canudo e com uma folha de caderno e a cola eu vou colar aqui, vou fechar, né? Vou deixar sobrar essa parte aqui em cima, que é para colar lá no gatinho. Então, envolvo aqui mais uma camada de folha de caderno. Passo a cola e com a pontinha que eu deixei sobrando, eu vou colar aqui. É o que eu vou usar para colar ali, para ficar mais fácil para colar, tá? Então, colo essa parte aqui em cima. Vou acertando aqui, vendo a posição, né? A gente vai colocando e vai olhando. E pro outro lado a mesma coisa. Eu usei, gente, esse papelão desse caderninho que não é... caderninho normal, que não é capa dura, né? Então, aqui eu faço a mesma coisa. O rolinho, da mesma altura, do mesmo jeito, né? E vou colar. Depois de colado as duas ali, eu olho a posição, vejo se tá ok, do jeito que eu quero. E aí eu vou continuar também, vou papietar, unindo essa colagem aí, né? Esses rolinhos à peça. Por isso a importância de papietar a garrafa antes, para poder ter mais facilidade, né? Na hora de fixar esse papel na garrafa. Agora nós vamos fazer as patinhas, tá? Então, eu começo também aqui o quê? Bolinha. Vou fazer uma bolinha, mais ou menos ali no tamanho que eu vou querer a patinha. Vou envolver num pedaço de papel, parecido com o que eu fiz com a cabeça. E vou deixar uma ponta. E a gente vai encaixar isso aqui naquele canudinho. Então, eu vou colocando a cola aqui no papel e já vou dando, né? Ele vai ficando maleável e vou dando já o formatinho aqui de uma patinha. E vou lá naquele canudinho que eu já tinha feito, da perninha do gatinho, e encaixo. Deixo ali, faço a mesma coisa do outro lado. Então, depois que eu encaixo as duas patinhas, aí também eu vou papietar para unir, né? A patinha, a perninha e a garrafa. Aqui, para quem gosta de reciclar, pessoal, só até aqui eu usei um caderno desse caderninho pequeno todinho. Tô tirando aqui o arame, que eu também não jogo no lixo, né? Eu guardo para outros trabalhos. Então, nesse gatinho aqui eu usei, só tá sobrando o arame por enquanto, né? Eu usei as folhas e usei a capa também, né? A capa eu usei para fazer as pernas do gatinho.
Agora eu vou modelar as perninhas traseiras, né? Vou embolar aqui novamente umas folhas, dando formato aqui de uma coxa, vou fazer a coxa e colar aqui nessa lateral, uma de um lado e a outra do outro. Vou fazer também um rolinho com a ponta, um dos lados mais grosso, vai ser a patinha, e vou colar embaixo com aquela outra bola acima, né? Formando aí a perninha traseira. Então, vou posicionando aqui as duas partes, colo, né? E agora eu vou papietar. Mais uma vez, eu vou unir essas partes à estrutura, né? A garrafa. Aqui eu vou acrescentar mais umas folhas, porque eu achei que ficou baixo. Então, vou aumentar um pouco. Peço desculpa a vocês, eu não vi, né? Não tava, durante a filmagem, não tava pegando direito aí. Então, como eu gravo e edito depois, agora que eu tô vendo aqui que não pegou aí, não dá pra ver a parte toda, né? Mas acho que dá pra vocês entenderem. Esse lado, a perninha já está pronta. Vou modelar do outro lado agora da mesma forma. Aqui eu já modelei o outro lado também, já secou. E agora eu vou colocar um papel nessa parte aqui das costas, só para tirar esse formato da garrafa, que tá bem reto ainda, né? Então eu vou acrescentando aqui algumas folhas. Agora eu vou fazer o rabinho. Eu tenho aqui um arame, que é um arame mais grosso, ele fica mais fácil para você na hora de aplicar a massa. Se for um arame muito fino, fica mais difícil. Então, eu vou papietar esse arame todo, tá? É importante fazer a papietagem também para a massa aderir. Na hora de aplicar a massa, ela vai aderir com mais facilidade. Então, faço a papietagem aqui no rabinho todo e depois eu vou colar no gatinho. E aqui eu vou fazer essa colagem também usando papel e a cola caseira, né? Então, eu coloco ali o rabo na posição que eu quero, né? Posso modelar também aí o movimento, mas eu posso mudar depois também, que ele já estiver seco. Como é um arame, eu posso mudar aí, né, a posição do rabinho. E aí eu vou colando, aqui fazendo a papietagem, faço também várias camadas, que é para não soltar depois, né, ficar bem seguro. E agora, para concluir aqui a estrutura, a parte da estrutura, eu vou papietar aqui o fundo, né, que a gente não pode esquecer aqui também, mesmo que fique escondido, mas tem que ficar bonitinho. Então, vou papietar aqui também essa parte, da mesma forma, né, que a gente fez no corpinho, faço a papietagem aqui também. Agora vem a parte da modelagem. Eu vou começar por esse pequeno. A peça já tá toda seca, então vou começar com ele. Aqui eu já adiantei a parte aqui do fundo, ela já coloquei a massa, já secou. E eu vou começar aqui agora aplicando. Eu tenho aqui nesse copo cola com um pouco de água, né? Diluído um pouco de água, que eu vou aplicar na pecinha e venho com a massa do papel machê fazendo a modelagem. Então, e agora essa parte aqui de aplicar a massa não tem muito o que mostrar, eu já mostrei em outros vídeos como é que eu faço, né? E não tem segredo. É só você ir espalhando a massinha e vir alisando com a espátula, né? Aplico a cola, depois a massa e aliso com a espátula. Vai seguindo aí o contorno da estrutura e fazendo a modelagem. Assim eu vou fazendo na pecinha toda, sempre aplicando cola, massa e a espátula para alisar. Vou fazendo ali alguns detalhes de patinha, né, nas perninhas, como aqui eu tô vincando ali a perninha dele, né? As partes menores, mais difícil de modelar, você usa uma espátula menor
e vai vendo a necessidade, onde precisa colocar mais massa ou se você colocou em excesso, tirar. Você vai vendo e vai vendo ali o que está necessitando, o que precisa. Aqui eu tô modelando a patinha, a perninha traseira, né? Já tá quase pronto aqui esse lado. E aqui ficou assim, essa lateral que já tá pronta. E a parte das costas, ó só. Vê só, já tá ficando fofinho, né? Vou concluir logo essa parte aqui da frente. Tô aplicando a cola. E venho com a massinha. Agora eu vou fazer aqui o outro lado dessa perna. E como vocês podem ver, ficou um pouco mais alto. Eu acabei colocando mais massa no lado lá que já tá pronto. E vou colocar também a massinha, mais massa, do lado de cá, que é pra ficar igual. E eu vou aplicando a massinha e comparando com o outro lado até ficar igual, ficar na mesma altura. Agora eu vou modelar aqui da mesma forma as perninhas da frente, perninha e patinha. Pronto, agora o corpinho tá todo modelado, faltando aqui o rabinho e a cabeça. Olha só como ficou. A massa tá bem lisinha. Aqui a parte de baixo, como eu já tinha feito antes e já estava seca, agora eu vou fazer o acabamento, né, unindo essas duas massinhas para não ficar aparecendo a emenda. Agora eu vou fazer a parte da cabeça, tá? O corpinho, a peça ficou aqui 3 dias secando. Fica melhor para poder trabalhar, porque eu posso pegar nessa parte aí para poder tá fazendo a modelagem da cabeça. Tô aplicando a cola. E nesse trabalho eu usei bastante cola na peça toda. Sempre que eu fui aplicar a massa, eu apliquei cola porque a massinha tá um pouco ressecada. Então ajuda bastante na hora de modelar. Aqui eu já tô aplicando a massa na parte de trás da cabeça e aqui, ó, eu coloquei uma quantidade maior de massa porque achei que a estrutura tinha ficado pequena e que precisava uma quantidade maior de massa. Então aqui eu tô alisando já com a espátula. Já apliquei a massa nessa parte toda da cabeça e agora só fazendo aqui os detalhes na modelagem. Agora aqui eu já vou marcar onde eu vou fazer o narizinho, tá? Fiz aqui um triângulo e daqui eu vou puxando já a boquinha e vou acrescentar um pouco de massa em cada lado ali, formando as bochechas. Aqui eu já tinha concluído o rostinho, já estava pronto, mas achei que estava faltando um pouco de massa aqui nesse lado, então vou colocar novamente aqui mais massa e alisar de novo. Então, como eu coloquei mais massa aqui na bochecha, acabou tampando ali a parte que eu tinha vincado, né? Eu vou fazer de novo aqui o risco da boquinha e coloco mais um pouco de massa aqui para formar um queixinho. E aqui já tem o rostinho pronto, já tá até seco. Olha só como ficou. Ficou bem delicadinho. E agora faltando só o rabinho para concluir aqui esse gato. Aqui também eu aplico a cola antes da massa. E aí venho aplicando a massinha em pequenas quantidades, tá? Essa parte aqui requer muita paciência, dá mais trabalho, acho que dá mais trabalho até do que aplicar a massinha no corpo, na parte maior, né, do corpo do gato. Então tem que ter paciência aqui, vai aplicando e alisando com a espátula. E agora sim, já temos um gatinho pronto. Concluir aqui o rabinho.
ficou assim. Agora é só aguardar secar para fazer a parte da pintura. Tem o outro aqui do lado que eu tô fazendo também, foi o que eu mostrei a estrutura, mas é o mesmo processo, não precisa mostrar, né? Aqui eu já estou com os dois prontos. Nesse trabalho eu não vou usar a massa acrílica, eu vou deixar com a texturinha natural aqui do papel machê. Ele não ficou muito enrugado, né? A massa ficou bem lisinha. Então, eu vou deixar assim mesmo. Aqui as duas peças já apliquei a base acrílica. A base acrílica eu aplico em todos os trabalhos, né? É uma forma de preparar a peça para receber a pintura. Comecei aqui pelo gatinho maior, então eu apliquei aqui na peça toda uma tinta PVA na cor cenoura. E com a tinta PVA marrom eu venho fazendo uns sombreados e algumas manchas. E é aqui que eu vou aproveitar essa textura natural do papel machê. Eu tô aplicando a tinta marrom diluída, um pouco de água, e depois venho com um pano úmido e tiro o excesso. E aí ela vai destacar, né, ali a textura do papel machê. E assim eu sigo fazendo a pintura no gatinho. Essa parte da pintura é o gosto e a criatividade de cada um. Aqui nas perninhas eu fiz listas, pintei as patinhas de marrom e fiz listas também aqui no rabinho dele e ficou assim. Agora vou pintar aqui a parte dos olhos. Pintei o fundo dos olhos com a cor branca, deixo secar. E agora eu vou fazer a parte aqui do narizinho, também aqui com marrom. Reforço ali o contorno da boquinha. E aqui o rostinho já tá concluído, já terminei os olhinhos, fiz um bigodinho, umas pintinhas. E ficou assim. O fundo também eu pintei com marrom. E para a pintura da gatinha eu usei a mesma técnica, só mudei as cores, né? Então eu pintei ela toda de branco e vim com rosa fazendo uns sombreados. E aqui eu resolvi aplicar essas flores com um guardanapo de decopagem. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como é que eu faço, né? Vou recortando aqui o guardanapo com um pincelzinho úmido, eu vou aplicando ali, vou tirando, que é para ficar bem natural as pontinhas, não ficar marcando. Aplico a cola na peça e depois venho com a imagem. E se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E se ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. E assim ficou a pintura da gatinha. Eu vou aplicar aqui um verniz acrílico brilhante e depois vou concluir aplicando um gel envelhecedor. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo!